Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do UPM, é um prazer poder recebê-los aqui novamente. Agora eu quero explorar com vocês o processo 13.1, que é o processo identificar as partes interessadas. Dentro da fase de iniciação do projeto, nós temos apenas dois processos, o processo de desenvolver o termo de abertura, ok? E também o processo de identificar as partes interessadas. Então, partindo dessa lógica de que quanto mais cedo a gente identificar a parte interessada, melhor para o projeto, é esse o momento que ocorre esse processo, que nós vamos justamente buscar conhecer essas partes interessadas, tá bem? Bom, o objetivo desse processo, basicamente, é identificar regularmente, olha só essa palavra, regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, envolvimento, interdependências, influência, impacto, potencial no sucesso do projeto. Eu quis chamar a atenção para essa palavra, regularmente, porque justamente esse é um conceito que é tratado dentro do PMBOK. As partes interessadas são identificadas de maneira regular ao longo de todo o ciclo de vida, porém de maneira mais intensa nas fases iniciais do nosso projeto aqui, Então o nosso processo de identificar as partes interessadas envolve todas essas entradas que são apresentadas, algumas ferramentas e técnicas que são sugeridas para poder tratar essas informações e como resultado do nosso processo nós temos registro das partes interessadas, solicitações de mudança, atualizações no plano e nos documentos do projeto. Vamos entender um pouco mais então sobre essas especificidades relacionadas com o processo de identificar as partes interessadas, ok? Primeiro, entradas, nós temos aí o plano de gerenciamento do projeto, mas pensem comigo, o plano do projeto ainda não foi elaborado. Como que ele vai ser uma entrada aqui nesse processo, Mas se a gente voltar lá à palavra regularmente, você vai perceber que em algum momento eu levanto as partes interessadas, inicio o processo de planejamento, gero os planos e esses novos planos podem me ajudar a identificar novas partes interessadas. Aí sim, eles serão entradas nesse processo. Não é um processo que a gente roda apenas nas fases iniciais do projeto, mas sim ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Mas depois que esse plano ele estiver pronto, no caso, ele pode me ajudar nesse processo de identificação, de avaliação dos meus mecanismos utilizados para poder estabelecer estratégias de gerenciamento das partes interessadas. E aí nós temos, por exemplo, aqui o plano de gerenciamento das comunicações e o plano de engajamento das partes interessadas que vão me ajudar nesse processo, Temos também como entrada os documentos do projeto, que é a mesma lógica relacionada com os planos, no caso. Então, nas fases iniciais do projeto, é provável que nenhum documento do projeto esteja disponível. Mas como o processo de identificação ocorre ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, mais tarde ele deve fornecer, por exemplo, registro de mudanças, registro de questões e documentação dos requisitos que vão me ajudar a entender melhor essa questão de expectativas, da análise das partes interessadas, identificação de novas partes interessadas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. E eu quero continuar abordando aqui, no caso, as ferramentas e técnicas utilizadas no processo, entre elas a ferramenta de análise de dados. Nós precisamos analisar dados, ok? E aí essa análise de dados ela pode ser dividida em duas partes, basicamente. A primeira, onde nós buscamos analisar as partes interessadas. Por exemplo, eu busco saber seus interesses, direitos, questões de propriedade, conhecimentos, contribuição dessas partes interessadas e temos também a análise de documentos associados com essa questão. Por exemplo, acordos, ok? Planos de negócios, políticas e procedimentos, casos de uso, etc. Quaisquer documentos que podem me ajudar nesse processo de melhor identificação, de melhor estabelecimento de estratégias eficazes de engajamento e envolvimento das partes interessadas dentro do projeto, tudo bem? E aí a gente coleta dados, e uma coisa importante é pensar o seguinte: como que nós vamos representar esses dados? Como é que nós vamos facilitar o entendimento daqueles dados para outras partes interessadas ou mesmo para nós mesmos, Então, existem várias maneiras da gente organizar essas informações, entre elas
a matriz de poder e interesse, ou poder e influência, ou impacto e influência, como nós já citamos em aulas anteriores, ok? O cubo de partes interessadas, um novo conceito sendo abordado aí, agregado, né, a esse gerenciamento de partes interessadas. Eu vou explicar para vocês o que se trata. Modelo de relevância nós vamos aprofundar aqui também, direções de influência e priorização dessas partes interessadas, né? Como que eu vou direcionar os esforços, quais são as mais importantes, enfim, vamos discutir um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui. Primeiro, matriz de poder e interesse, ou poder e influência, ou impacto e influência. Nós já trocamos algumas ideias aqui a respeito, mas basicamente nós buscamos, né, quando nós estamos medindo poder e interesse, né, nós buscamos conhecer grupo baseado no nível de autoridade versus preocupações relacionadas com o projeto, ok? Quando nós buscamos medir, né, poder e influência, nós queremos justamente no nível de autoridade versus o engajamento ativo das partes interessadas. Ou então, quando eu quero medir o grau de influência e impacto, nós estamos buscando saber, né, do engajamento ativo, né, ou seja, a influência das partes interessadas, comparado com a habilidade de efetuar mudanças no planejamento ou execução do projeto, né, que representa, no caso, o impacto dentro do projeto. E aí, gente, cabe a gente justamente, né, quando você estabelece essas diretrizes, essa avaliação, é possível, por exemplo, estabelecer uma estratégia eficaz com base no perfil da parte interessada identificada, né? Em relação... Olha lá, vou ter mais um, né? Identificada, né? Podemos ter aí também, né, um modelo de relevância, no caso, que ele vai descrever o tipo de partes interessadas com base no seu poder, ou seja, sua capacidade de impor a sua vontade na urgência, a atenção imediata que requer aquela parte interessada e na legitimidade, né, o seu envolvimento apropriado dentro do projeto. Nós estamos considerando justamente essas três variáveis em se tratando de gerenciamento das partes interessadas, né, utilizando um modelo de relevância que envolve, né, aspectos associados com o poder, com a urgência e com a legitimidade dessas partes interessadas, que vai ser possível, por exemplo, estabelecer uma avaliação de saliência, né, dessas partes interessadas. Eu vou explicar esse conceito aqui para vocês, mas recapitulando um pouco daquilo que nós conversamos em relação à matriz de poder e interesse, nós vimos, portanto, né, que quem está mais à direita e acima na matriz são pessoas-chave no processo. Quem está mais à esquerda e acima da matriz são pessoas que nós devemos conhecer as nossas necessidades. Quem está aqui abaixo são pessoas de menor importância que normalmente consomem o nosso tempo. E quem está aqui do lado, né, são nossos líderes de torcida, que não tem muita influência dentro do projeto, mas que torcem pelo nosso sucesso, estão ali nos apoiando sempre que possível, ok? E essa figura aqui do PMBOK, eu quero destacar justamente essa mesma figura, né, que nós estamos utilizando. Algumas partes interessadas distribuídas de maneira aleatória aqui dentro desses quadrantes, ok? Onde nós temos aqui essas partes interessadas que nós vamos gerenciar com muita atenção, porque eles têm alto interesse, alto poder, ok? Já essas partes interessadas aqui, elas têm o quê? Um baixo interesse pelo projeto, mas têm alto poder, então nós temos que trabalhar, estabelecer estratégias para manter satisfeita, ok? Tentar reduzir, né, qualquer grau de insatisfação ocasionado com o projeto. Essas aqui nós vamos simplesmente monitorar, né, de maneira a evitar com que a influência delas seja negativa e possa consumir o nosso tempo. E essas partes interessadas nós vamos procurar mantê-las informadas, né? São líderes de torcida, são pessoas ali que estão torcendo pelo sucesso do projeto. Então, se a gente puder dar informação para elas sobre o andamento do projeto, isso é uma coisa saudável, uma coisa boa, né? Além de incentivar, de motivar, né, você tem mais parceiros, você tem mais aliados no seu projeto para poder te ajudar no que for preciso. Evidentemente, ainda dentro de um grau de poder baixo, mas toda a ajuda do projeto sempre conta, ok? Bom, já que eu falei para vocês, eu quero abordar aqui brevemente o cubo de partes interessadas, explicar isso para vocês, que basicamente nada mais é do que aquela matriz de poder, influência, impacto, né? Com a diferença seguinte, que ela vai combinar os elementos em uma análise tridimensional. Ao invés
de eu analisar simplesmente 2 variáveis, eu tenho a opção, por exemplo, de avaliar 3 variáveis de maneira concomitante, ok? Então eu quero saber poder, influência e interesse, por exemplo, do projeto ao mesmo tempo, né, dentro de uma única matriz. Então nós podemos, no caso, aí, utilizar de um cubo de partes interessadas. O modelo de relevância, como eu mencionei com vocês, né, ele vai descrever as classes de partes interessadas com base na avaliação de poder dessas partes interessadas, né, no nível de autoridade ou capacidade para influenciar os resultados do projeto, a urgência, como já mencionamos, necessidade de atenção imediata com restrição de tempo ou relacionada à participação elevada da parte interessada no resultado e, por fim, a legitimidade, ou seja, o envolvimento apropriado daquela parte interessada dentro do projeto, ok? E nesse conceito de modelo de relevância surge aí uma possibilidade da gente poder cruzar essas informações, né? Urgência, poder, legitimidade, de maneira a traçar perfil das partes interessadas e estabelecer estratégias efetivas de engajamento e envolvimento delas, ok? E aí, como eu mencionei com vocês, né, nós podemos aqui cruzar, né, essas características de poder, urgência e legitimidade. Isso permite estabelecer, conhecer um perfil de cada uma das partes interessadas. Note que, eventualmente, alguma parte interessada tem apenas um nível, né, ou 2 níveis no caso. Quando ela tem, por exemplo, urgência e poder, é uma parte interessada que nós podemos considerar perigosa, no caso, né? Ou então, quando ela tem urgência e legitimidade, né, é o que nós chamamos de dependente, ok? E quando ela tem os 3 juntos, nós chamamos de definitivo, né? Então, cada um desses níveis permite estabelecer uma estratégia distinta, diferente. Por exemplo, quando ela tem um atributo apenas, nós chamamos de baixas saliências, ou no caso, né, latentes, né? Quando tem 2 atributos, são saliências moderada ou expectantes aqui no caso, e quando tem 3 atributos, que aqui no caso é apenas, né, um que pode chegar a ter os 3, né, no caso, as partes interessadas que podem trafegar pelos 3 níveis aqui no caso, nós chamamos de altamente salientes ou definitivos. Com essa atribuição das partes interessadas, é possível estabelecer estratégias efetivas, orientadas, no caso, a atender às necessidades e expectativas dessas partes interessadas. E o nosso objetivo aqui, no caso, é justamente, né, mitigar, reduzir ou mesmo, se possível, eliminar influências negativas, né, e o máximo que possível converter possíveis adversários em aliados para o projeto. Em relação às partes interessadas engajadas, envolvidas, que têm interesse no projeto, nós temos que nutri-las com informações, atender suas expectativas, não deixar que suas expectativas caiam ou que sua motivação de influência do projeto seja reduzida nesse sentido. Uma outra maneira de representar dados associados com essa questão de gerenciar ou engajar partes interessadas se relaciona com direções de influência. E aí eu entro num assunto que eu fiquei devendo para vocês, né? Que é essa questão de upward, outward, sideward, né? Vamos entender um pouco sobre isso. E basicamente é o seguinte, direções de influência envolvem classificar as partes interessadas de acordo com sua influência sobre o trabalho do projeto ou a própria equipe do projeto, ok? E aí nós podemos, por exemplo, ter uma estratégia estabelecida para upward, né, que voltada, por exemplo, ao gerenciamento sênior. Patrocinador, cliente, comitê diretivo são partes interessadas que requerem um cuidado especial, um tratamento diferenciado, né? Temos aí o downward, né? Se a gente pensar pelas palavras, né? Upward, né? Acima, né? Quem está no maior nível dentro da hierarquia da organização, ok? E o downward é quem está na base, por exemplo, a equipe do projeto. Ao estabelecer estratégias de engajamento das partes interessadas, eu vou orientar os meus esforços para essas pessoas que dão ali a sustentação, a base para que o trabalho possa acontecer, ok? Então, downward, por exemplo, a equipe ou especialistas contribuem com conhecimento ou habilidades em uma capacidade temporária dentro do projeto, ok? Temos também o outward. Out, né? Out significa fora da organização, por exemplo, grupos de partes interessadas e seus representantes fora da equipe do projeto. Um fornecedor, por exemplo, né, nós podemos aí classificá-lo como outward,
né, onde nós vamos estabelecer também diretrizes, né, estratégias de engajamento dessas partes interessadas, porém de maneira diferenciada das equipes que são internas dentro do projeto. E nós temos também o sideboard, que seriam os nossos colegas lado a lado, né, lado a lado ali, outros pares de gerentes de projetos que temos que também mantê-los engajados, entender suas expectativas, influências, poder, interesse dentro do projeto. Então, para cada um desses grupos, nós vamos estabelecer estratégias distintas que possam responder às suas necessidades. Ainda dentro dessa questão de representação de dados, é importante a gente estabelecer prioridades. As partes interessadas mais importantes, elas vão receber um tratamento preferencial aqui no caso, né? Então, priorizar as partes interessadas pode ser necessário para projetos com um grande número de partes interessadas, em que a participação da comunidade de partes interessadas muda com frequência, ou quando o relacionamento entre as partes interessadas e a equipe do projeto, ou dentro da comunidade de partes interessadas, ele é de alguma maneira complexo. Então é importante estabelecer prioridade, né? As partes interessadas mais relevantes, dentro todas essas análises que eu já realizei, eles vão entrar na fila primeiro, eles vão receber um tratamento diferenciado, tá bem? E como produto, resultado desse processo, nós temos justamente aí o registro de partes interessadas, que vai ser um documento que inclui identificação, avaliação e classificação dessas partes interessadas, vai me dar essas diretrizes iniciais. Então eu vou ter ali informações de identificação dessas partes interessadas, informações de avaliação dessas partes interessadas e classificação delas com base no seu grau de envolvimento, interesse, poder, né? Enfim, isso vai permitir com que eu realmente estabeleça prioridades, estabeleça estratégias eficazes para conduzir essas partes interessadas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.